Eu vim aqui mais uma vez colocar dinheiro no seu bolso e eu vou fazer isso te mostrando técnicas que os supermercados utilizam para fazer você gastar mais na hora das compras. Bora lá! Fala meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou planejador financeiro, CEO da CRK e também sou criador aqui do canal Cadu Finanças, um canal que te ajuda a organizar a sua vida financeira de um jeito muito simples, fácil e eficaz. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal para você ter acesso aos conteúdos de qualidade que nós estamos trazendo por aqui e aproveita também, deixa seu like nesse vídeo, tenho certeza que ele vai te agregar muito conhecimento e vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Aproveita e compartilha esse vídeo no grupo da família e com aqueles seus amigos que você sabe que gastam muito dinheiro quando vão às compras e que vão se beneficiar muito desse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, esse vídeo aqui na verdade é uma continuação do vídeo anterior onde eu te mostrei 5 truques psicológicos que os lojistas utilizam para fazer você gastar mais dinheiro na hora das compras. Quando você conhece esse tipo de truque, você fica muito menos propenso a cair neles e aí você consegue economizar mais dinheiro. Porque, como eu falei no vídeo anterior, a intenção do lojista é ativar a parte inconsciente do seu cérebro, que faz com que você tome decisões muito mais impulsivas e menos racionais. É exatamente dessa forma que eles fazem com que você gaste muito mais dinheiro do que você planejava inicialmente. E quando você tem acesso a esses truques ou sabe como eles funcionam, você fica muito mais propenso a ficar mais racional, ativar a parte mais racional do seu cérebro e dessa forma tomar decisões muito menos impulsivas e muito mais inteligentes, que é justamente o contrário do que o lojista quer e é justamente a minha intenção aqui nesse canal. E a primeira técnica que os supermercados utilizam é não deixar nenhum tipo de janela ou não deixar nenhum relógio disponível ali no interior do estabelecimento. Você já parou para reparar nisso? E por que isso acontece? Isso acontece para você não ter a percepção de que o tempo está passando. Ou seja, imagine que você está fazendo as suas compras e percebe, nossa, eu já estou aqui há meia hora, há 40 minutos, há 1 hora. Isso vai fazer com que você se apresse porque você já percebeu que já está ali há bastante tempo. E é justamente isso que o lojista não quer. Ele quer que você passe a maior quantidade de tempo possível ali dentro, porque dessa forma você tende a gastar mais. Então é exatamente por isso que não tem nenhum relógio ou não tem muitas janelas no interior do estabelecimento. Pode reparar. A segunda técnica é que se você reparar bem quando você for às compras, os itens mais caros estão à altura dos seus olhos. Por exemplo, o macarrão, o arroz, o açúcar, o café. Normalmente os itens mais caros desses produtos, ou as unidades mais caras, das marcas mais caras, vão estar ali na altura dos seus olhos, mais ou menos na altura média. Os itens mais baratos, em geral, estarão embaixo ou em cima. Porque, pensa comigo, uma pessoa da minha altura, por exemplo, eu tenho quase 1,90, se sente muito desconfortável quando precisa se abaixar para verificar o preço de um item. Dessa forma, nós ficamos muito mais propensos a pegar aquele item que está na altura dos nossos olhos, porque nós não queremos nos sentir desconfortáveis na hora das compras. Só que isso é algo inconsciente, a gente acaba não pensando muito nisso. E é justamente a intenção do lojista. A intenção dele é sempre deixar o lado inconsciente do seu cérebro trabalhando na hora das compras, porque dessa forma você toma decisões muito menos inteligentes. Então, quando você for às compras, repare nisso. Os itens mais baratos sempre estarão na parte de baixo ou na parte de cima da prateleira. A terceira técnica é a técnica do carrinho. Você já percebeu que os carrinhos de compra estão cada vez maiores? Principalmente naquelas redes atacadistas de compra? E por que isso acontece? Isso acontece porque a sua percepção de que o carrinho está cheio, ela acaba demorando mais quando você está com um carrinho maior. Dessa forma, para conseguir preenchê-lo totalmente, você precisa comprar muito mais itens. Antigamente, você percebia que os carrinhos eles eram um pouco menores, o que fazia com que eles ficassem cheios com mais rapidez, ou com pelo menos menos itens. E em alguns supermercados isso ainda acontece, como por exemplo naquelas redes mais gourmet. Mas na rede atacadista, por exemplo, que é onde a maior parte das pessoas aqui no Brasil costuma comprar, os carrinhos estão cada vez maiores justamente para você comprar cada vez mais itens. Então, quando você for às compras, se possível, utilize um carrinho menor ou as cestinhas que os supermercados disponibilizam, ainda que seja um pouco desconfortável, principalmente se você for mulher ou uma pessoa mais nova. Mas isso certamente vai fazer você gastar muito menos do que você gastaria com aquele carrinho maior. E ainda nessa questão do carrinho, existem alguns supermercados que são mais malandrinhos. E eles fazem com que o carrinho esteja, por exemplo, quebrado ou com a rodinha um pouco defeituosa. De propósito. Para que eles fazem isso? Para fazer você andar cada vez mais devagar no interior do estabelecimento. Quando você anda mais devagar, você tende a pensar muito mais em compras ou em levar determinados itens do que de fato sair do supermercado com rapidez. Quando você passa mais tempo lá dentro, você certamente gasta mais. A quarta técnica que os lojistas ou donos do supermercado utilizam
é colocar esteiras cada vez mais estreitas quando você estiver no caixa. Você já percebeu que antigamente as esteiras no caixa elas eram mais largas, os caixas eram maiores? E isso te dava a possibilidade de colocar muitos itens ali em cima do caixa e enquanto o caixa ali ia passando as suas compras, você tinha tempo de pensar e reparar na quantidade de coisas que você estava levando. Repare que antigamente a quantidade de itens devolvidos ali no caixa ela era grande. Eu lembro quando eu era pequeno e eu ia no supermercado com os meus pais, a gente chegava no caixa e ali tinham itens que, por exemplo, não faziam o menor sentido. Normalmente no caixa você tem chocolate, chiclete, bala, essas coisas. E ali do nada tinha produto de limpeza, papel higiênico, esse tipo de coisa. Nada a ver com nada ali. Por que eles estavam ali? Porque aqueles itens eram itens que as pessoas se arrependiam e acabavam deixando ali, não levavam. Para diminuir essas devoluções, os lojistas começaram a diminuir cada vez mais as esteiras do caixa. Dessa forma, você coloca menos itens ali e não tem tempo de ficar pensando na quantidade de itens que você está levando. Você consegue perceber que todas essas técnicas somadas fazem com que você não consiga refletir sobre as compras que você está fazendo? É justamente essa a intenção do lojista. Quando você não reflete sobre elas, você gasta mais. E a quinta e última técnica que os supermercados utilizam para fazer com que você gaste mais é colocar guloseimas muito próximo do caixa. Porque quando você está ali parado esperando a pessoa que está na sua frente passar as compras dela, você fica rodeado por chocolates, chicletes, balas, e aí você começa a ficar mais suscetível a comprar esses itens enquanto aguarda ali a sua vez chegar. Principalmente se você estiver acompanhado de uma criança, porque os itens que as crianças mais têm vontade de comer vão ficar ali na parte de baixo da prateleira, à altura dos olhos delas. Aí ela vai pedir para que você leve o item e você não vai ter como dizer não, porque se você disser não, é bem provável que ela comece a fazer um escândalo ali no meio do estabelecimento e você não quer passar essa vergonha, né? Então, você acaba levando o item que o seu filho, a sua filha, a criança que está com você, acaba pedindo. Ou seja, gasta mais do que gostaria. E aí você me pergunta, tá, Cadu, então como é que eu faço para não ser seduzido por essas técnicas ou não cair nelas e acabar economizando mais na hora das compras? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é estar acompanhado de uma lista de compras sempre que você for ao supermercado e ser muito fiel a ela. Quando você faz uma lista, a sua objetividade ela acaba ficando maior, o que faz com que você acabe andando menos pelo supermercado e passe menos tempo lá dentro. Quanto mais tempo você passar, mais você tende a gastar. Depois disso, enquanto você estiver fazendo as suas compras, preste atenção nos itens que estão na parte de baixo ou na parte de cima das prateleiras. Em geral, os itens com o melhor custo-benefício não estarão na altura dos seus olhos. Lembre-se disso quando você for fazer a sua compra. Olhe para baixo. Os melhores itens ou os itens que têm o melhor custo-benefício certamente estarão nessa parte da prateleira. A terceira dica é que, se possível, você não vá ao supermercado com o seu filho ou com alguma criança te acompanhando. Isso porque elas tendem a te pedir para comprar muitas coisas enquanto você estiver fazendo as suas compras, principalmente quando você estiver parado ali na fila do caixa. Então, procure ir sozinho ou acompanhado de um adulto. A quarta dica é muito importante, é para você evitar ir ao supermercado, se você puder, nos primeiros 10 dias do mês. Porque, pensa comigo, o lojista ele sabe que, em geral, as pessoas aqui do Brasil costumam receber o seu salário entre o dia 30 e o quinto dia útil de cada mês. Dessa forma, nos primeiros 10 dias do mês é o período em que as pessoas normalmente estão com dinheiro. E aqui no Brasil as pessoas não costumam refletir na hora de comprar, então elas vão comprar primeiro os itens de primeira necessidade e depois com o que sobra, elas gastam com as outras coisas ali. Dessa forma, é justamente nesse período do mês que as pessoas costumam fazer as suas compras. E o lojista, sabendo disso, ele não faz muita promoção nessa época do mês. Ele faz uma ou outra que é para atrair essas pessoas para a sua rede em específico e não para a do concorrente. Mas as principais promoções, ou as que têm o melhor custo-benefício, sempre vão ficar entre os dias 11 e 28 de cada mês. Se você puder fazer as suas compras entre esses dias, você vai economizar muito dinheiro. Vai por mim, faz o teste. E por último, uma dica que muitas pessoas negligenciam, mas que faz muita diferença, é você simplesmente não ir às compras quando estiver com fome. Quando nós estamos com fome, nós ficamos muito menos racionais e muito mais propensos a reagir positivamente aos estímulos externos que nós recebemos. Ou seja, nós tendemos a gastar muito mais com coisas que nós não iríamos comprar anteriormente, simplesmente para matar a nossa fome. Então, se você não for ao supermercado sentindo fome, você vai perceber que você vai deixar de comprar esses itens e você vai economizar muito dinheiro. E se você quiser ter acesso a outras técnicas de como gastar menos na hora das compras, eu te convido a fazer parte do nosso time de mentorados aqui da CRK.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso site para que você conheça os nossos serviços e também veja como funciona a nossa mentoria. Em apenas 2 encontros eu tenho certeza que você vai ser capaz de organizar a sua vida financeira e ter subsídio suficiente para atingir o seu objetivo, seja sair das dívidas, investir o seu dinheiro ou se planejar para a sua aposentadoria. Clique aqui no link e conheça o nosso serviço. Agora, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, essa é a hora. Deixa o seu like nesse vídeo também e me segue lá no Instagram, @cadufinancas. Eu estou sempre postando conteúdo de qualidade por lá também e se você quiser me mandar um direct para tirar uma dúvida, pode ficar à vontade, eu respondo todo mundo. E é isso, meus queridos, eu vou deixar aqui no card os nossos outros vídeos que nós já temos aqui no canal para você assistir caso você ainda não tenha assistido. E na terça-feira que vem eu volto com mais vídeos de qualidade aqui no Cadu Financas. Até lá!